Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Parágrafo 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos aos advogados do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos no parágrafo 2º e 3º para a fase de conhecimento. Parágrafo 12. Os honorários referidos no parágrafo 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no artigo 77. Parágrafo 3. As verbas de sucumbência arbitradas, embargos à execução, rejeitados ou julgados improcedentes e em face de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal para todos os efeitos legais. Parágrafo 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos débitos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Parágrafo 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se a hipótese o disposto do parágrafo 14. Parágrafo 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Parágrafo 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. Parágrafo 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para a sua definição e cobrança. Parágrafo 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Parágrafo 20. O disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial. Artigo 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. Artigo 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Parágrafo 1º. A sentença deverá distribuir entre os litisconsórcios de forma expressa a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. Parágrafo 2º. Se a distribuição de que trata o parágrafo 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Artigo 88. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados. Artigo 89. Nos juízos divisórios, não havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões. Artigo 90. Proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Parágrafo 1º. Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários serão proporcional à parcela reconhecida, a qual se renunciou ou da qual se desistiu. Parágrafo 2º. Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente. Parágrafo 3º. Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. Parágrafo 4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e simultaneamente cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Artigo 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. Parágrafo 1º. As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. Parágrafo 2º. Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos horários preciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público.